para uma aula que quase ninguém gosta? Tenho certeza que muitas de vocês vão pular esse vídeo. Mas vamos ver, hein? Quem vai ficar até o final aí vai deixar um comentário aqui dentro da plataforma falando se gostou da aula ou não. Olha só, nós vamos conversar um pouquinho sobre ética. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou colocar isso nos meus cursos, tá? Principalmente os cursos online, porque eu não sei quem está me assistindo, né? Se essa pessoa entende do que se trata a ética. A ética não é só você ser educada. A ética, ela estuda o ser humano no seu comportamento em relação aos termos morais, né? E nós, como profissionais da área da saúde, da área da beleza, a gente tem que ter ética profissional. E o que isso se enquadra? Principalmente você que é aluna aqui desse curso de design de sobrancelhas e aplicação de renda, que muitas das vezes é até uma simples jovem, não tem orientação sobre isso, né? Ou então às vezes é até uma profissional mesmo, mas nunca se atentou a esse assunto ética, né? Então assim, eu carrego isso comigo e passo isso para as minhas alunas, porque eu acho que isso é de extrema importância. A gente tem que seguir à risca, né? O respeito, a ética da nossa profissão. E isso é um assunto que ele pode nos levantar ou nos afundar na nossa profissão. E esse aqui é um tipo de aula também que eu quero fazer de uma maneira mais espontânea, né? Nada assim muito certinho, para que vocês também não enjoem do que eu vou falar e fiquem comigo até o final. Minha luta com vocês é fazer com que vocês assistam os vídeos que não são de prática, né? Das técnicas que eu vou ensinar no curso, até o fim. Chega num vídeo desse assim que é tão importante quanto a prática, vocês pulam, né? Então, por favor, fica até o final aí que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre alguns itens, tá? Até deixei alguns itens aqui pra mim, pra eu não me perder. Eu quero comentar algumas coisas pra vocês. Bom, a gente tem que chegar pra atender sempre com um sorriso no rosto. A gente sabe que tem dias que a gente não tá muito bem, mas esse é o nosso trabalho, a gente lida com pessoas. Todos os dias, pessoas diferentes o tempo todo. Se você atender 10 pessoas num dia, essas 10 pessoas vão ser diferentes, né? E por que eu tô dizendo isso? O que isso tem a ver com ética? É muito feio você chegar para trabalhar e ficar assim, trunfado, né? Então, assim, o seu cliente ele não merece isso. Ele saiu de casa, você não sabe o problema que ele tá tendo, né? Então, seja simpático, ofereça um café, uma água. Esse é o mínimo que você pode fazer pelo seu cliente. E ser bem educado, tratar muito bem essa pessoa. Ela às vezes vai chegar e não vai te dar um bom dia, mas você vai dar um bom dia. Bom dia, tudo bem com você? Só assim a pessoa já sente e ela vai te tratar um pouquinho melhor, né? A ética ela é um assunto que a gente fala muito que o profissional tem que ter, mas muitas vezes o próprio cliente não nos trata com ética, né? Isso é um assunto que todos deveriam ter, mas infelizmente hoje em dia tá um pouco complicado, né? De você falar que todas as pessoas têm. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, não é verdade? Sempre com um sorriso no rosto. Uma outra coisa interessante que acontece muito, que eu quero deixar aqui ponderado para você sempre se atentar. De repente você já atende, mas nunca se atentou a isso. A cliente te conta um segredo, né? Tá ali sempre, toda semana, a cada 15 dias fazendo uma sobrancelha com você, vocês viram amigas, ela acaba te contando um segredo. Muitas das vezes ela só quer te contar, ela não quer saber o que você pensa a respeito daquilo. Então, ouça, né? E só dê sua opinião se ela pedir. Ou às vezes nem dê, tenta esquivar o assunto, não coloca muito a sua opinião, né? Porque você pode induzir essa sua cliente a tomar certas atitudes perante aquele problema e depois acabar te envolvendo nisso. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente escuta dentro da nossa sala de atendimento. E acredite, você que já atende ou vai começar a atender, vai começar a ouvir coisas que você acha até desnecessário. Você não precisava participar daquilo. Mas as pessoas hoje em dia, elas estão muito carentes. Então, de repente, você é a única pessoa que ela tem para contar aquilo. E aí você, né, mantém a expressão sempre neutra. Eu falo sempre dessa expressão neutra, porque dependendo do que você escuta, você se assusta, né? Mantém a expressão neutra, porque aquilo que é um problema para você pode parecer normal para ela. E ela pode se sentir ofendida dependendo da sua expressão, né? Então, tenta não dar opinião, tenta fugir, tenta conversar sobre outros tipos de coisa, né? Falar da sua vida também para a cliente é um problema, porque você não sabe o que ela vai fazer com essa informação quando ela sair de dentro da sua sala de atendimento, né? Então, assim, isso lá na frente pode gerar um desconforto,
né? Um desentendimento entre vocês e você perder essa cliente. E cliente é fogo na roupa, eu costumo falar. Se acontecer alguma coisa entre você e ela dá um jeito das outras pessoas que vão, que fazem o atendimento com você, não aparecerem mais. Então, olha como que uma coisa leva a outra, né? Gera um certo problema. Então, a gente tem que ser neutro na nossa profissão, escutar e ficar calado, né? E conversar sobre outras coisas. Existem tantos assuntos bacanas. Converse sobre cursos que você faz, fala da sua capacidade profissional, mas nunca da sua vida, tá bom? Até porque tem cliente que pode sentir um pouco de inveja, né? E ir espalhando isso daí e virar uma bola de neve, fugir do seu controle, tá? Sobre o que acontece muito no design de sobrancelhas é o que? O cliente, ele é cliente de outra pessoa, aí vem fazer com você. Aí a pessoa, por um deslize, afinou a sobrancelha ou entrou um pouquinho mais, causou uma falha, é para o cliente chega, né, muito brava com esse profissional. E aí você não pode cair nessa pilha, por quê? Ali naquele momento ela tá desabafando, falando que houve um problema na sobrancelha dela que desagradou ela, né? Você pode até falar assim, não, mas isso tem como a gente arrumar, fica tranquila, com um tempinho vai crescer, mesmo que não cresça. A gente sabe que muitas vezes, depois que a gente tira, por muitas vezes em algum lugar, o pelo não cresce mais. De repente ela é uma cliente para micropigmentação futuramente. Mas tenta amenizar, apaziguar a situação e não deixar essa cliente com mais raiva da outra profissional, porque depois ela pensa assim em casa, poxa, como essa menina é bacana, né? Ela tentou me acalmar em relação a isso e ela vai me ajudar, ela vai consertar as minhas sobrancelhas. Você não precisa falar mal da outra profissional para ganhar sua cliente, você tem outras formas de fazer isso. E isso é marketing, entendeu? Hoje eu venho vendo nas redes sociais profissionais que pegam erros de outras pessoas. Eu não estou dizendo só da micropigmentação, eu sou biomédica, eu sou da área da estética, eu já cheguei a fazer 43 procedimentos. Né? Então eu sei fazer muita coisa, eu acompanho muita coisa. Eu vejo profissionais de todas as áreas pegando erros de outros profissionais para tentar sobressair, né? Com seus cursos ou com suas técnicas, com seus clientes. E isso não é o melhor marketing, gente. Esquece, né? Então assim, sua cliente chegou brava com a outra profissional, né? Segura sua onda, fala que você vai conseguir ajudar ela, que vocês vão recuperar, que a gente precisa de tempo, né, para recuperar essa sobrancelha, mas que é possível. Se não for possível com o design, é possível com uma micropigmentação de sobrancelhas. Vamos acalmar o coração dessa cliente, não vamos deixar ela com mais raiva do que ela já tá, né? Então, isso é o primeiro passo, tá? Em relação a chegar uma cliente falando mal de um concorrente. A gente tem que entender o lado do concorrente também. Tudo bem que a gente não pode errar, mas por que será que ela errou naquele dia? Será que alguém da família dela morreu? A gente tem que ter um pouco de compaixão com o próximo. Tá faltando isso, empatia, né? Não quer dizer que eu errei uma vez que eu me torno uma profissional ruim. Não é verdade? Todos erram. E eu sempre fui a pessoa que eu falo assim, eu não gosto de expor a outra pessoa, porque um dia eu posso errar também. Né? Então a gente, para poder expor ou falar mal ou então colocar uma outra pessoa contra o seu concorrente, você tem que se garantir 1000%. Não é que eu não me garanta, me garanto, né? Hoje, graças a Deus, eu estou aqui na posição de dar um curso eu tenho muito mais de 4.000 alunas formadas, né? Mas a gente tem que carregar a humildade dentro do coração da gente, porque se um dia eu errar, é porque eu tenho mais de 4.000 alunas que eu não posso errar? Né? Então vamos nos colocar no lugar do outro. Uma coisa é irresponsabilidade, uma coisa é um erro, tá? Irresponsabilidade é outro assunto. Irresponsabilidade é, por exemplo, você fazer, vou dar um exemplo que se utiliza agulha. Você fazer uma micropigmentação com uma agulha em mim e na próxima cliente usar a mesma agulha. Isso aí não é nem irresponsabilidade, isso é crime, né? Então assim, tô tentando fazer uma aula bem espontânea para vocês, para que não fique chato, porque eu sei que isso é um assunto chato para vocês. Eu quero que vocês assistam até o final, tá? Então, uma coisa é você ser irresponsável, outra coisa é você errar. Nós somos humanos, tá? Então, por que você tá falando tanto isso, Raquel? Porque eu acho isso muito feio. E você pode ter certeza que suas clientes também acham, tá? Então, assim, já que a gente tá falando do concorrente, né? Comecei falando aí do erro, que às vezes a sua cliente vai chegar com uma falha,
um erro do jeito que tirou a sobrancelha, né? E que você vai tentar recuperar essa sobrancelha. Usando ainda esse fio de pensamento, a ética com o nosso concorrente, né? Não expor o que chega para você é errado, né? Às vezes chega para mim com micropigmentador e sobrancelhas azuladas. Eu vou tentar consertar. Aí o máximo que eu vou fazer é tirar uma foto, procedimento com cor azulada, correção. Eu não vou, é diferente de eu chegar e falar assim, procedimento feito por profissional desqualificado, fica azul, forma uma tatuagem. Uma coisa é eu ensinar isso em curso, que é um procedimento desqualificado. Outra coisa é eu colocar isso na minha rede social para o meu cliente ver, né? Eu tenho que mostrar aquilo que eu fiz de bom e não o que o outro fez de ruim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Das aulas de ética, dos meus cursos, esse curso aqui é que eu estou mandando mais ênfase nessa aula de ética. Por quê? Eu sei que aqui tem muitas iniciantes, meninas novas, né, que estão começando realmente do zero, não sabem nem pegar numa pinça. E você precisa entender que você precisa ter comportamento perante os seus clientes, perante a sociedade, perante seu concorrente. O concorrente, ele merece seu respeito. Respeita seu concorrente se você quiser ser respeitada, tá? Então, eu penso assim, o concorrente está diretamente relacionado ao assunto ética, né? E eu encaro os meus como uma coisa boa. Por quê? Você vai falar assim, Raquel, você não olha o que o seu concorrente está fazendo? Olho, mas eu não fico vigiando a grama dele, esperando a minha secar, né? Poxa, meu concorrente está fazendo uma técnica tal, bacana, eu vou procurar ver o que é. Se for uma coisa bacana para poder acrescentar, ótimo. A concorrência ela é isso, ela faz você ir atrás, você estudar mais. Imagina se eu fosse a única pessoa que trabalhasse com sobrancelhas no Brasil. Entendeu? Eu ia ficar lá, não ia, né? Tudo começou limpando a sobrancelha, né? A gente lembra que a gente ia, quando a gente era nova, fazer a limpeza das sobrancelhas, não tinha um design. Depois começou as técnicas de marcação, as renas, aí começou a surgir várias marcas, várias técnicas, técnica mais marcadinha, aquela ombré. Então, assim, isso é que vai fazendo o mundo mover, a concorrência. Você vai em busca de mais, você vai em busca do seu diferencial. É isso que importa, você tem que ser diferente, né? Mas nunca denegrir a imagem do outro, tá? E isso, se todo mundo pensasse dessa forma, não teria essa briga que tem hoje nas redes sociais, né? Porque hoje tudo acontece nas redes sociais, né? Vocês estão aqui muito provavelmente porque me viram nas redes sociais. Então, assim, é um assunto que causa polêmica, mas muitas pessoas não querem falar, né? É um assunto que muitas vezes eu gostaria até de postar em minhas redes, mas eu acho que às vezes eu prefiro não postar para poder não levantar nenhum tipo de desconforto ou pensamentos negativos. Mas aqui no meu curso eu tenho a liberdade de falar do que eu quiser. E eu penso que isso é um assunto importante que vocês precisam refletir bastante sobre isso. Se você já é uma profissional da área e tem esses hábitos, pode começar a cortar, porque isso pode te afundar na sua profissão, ok? Uma outra coisa bacana também sobre ética, né? Falei que você tem que estar simpática. Gente, vestimenta, ó, tá? Sempre um jalequinho. Você não precisa ter um jaleco de cada cor, né? Mas você pode ter o seu jalequinho ali, o seu aventalzinho, que fica bonitinho também para quem é design. Acho lindo. Arrumadinha, calça comprida, ou então se for de short, que seja um short social. Nunca shortinho jeans, gente, curto. Não é assim que você vai atender a sua cliente. E se você atende na sua casa, mais um motivo, né? Porque muitas pessoas atendem com design de sobrancelhas em casa. Mais um motivo para você ter um espaço só para isso, né? E a sua vestimenta, o seu asseio corporal em dia. O cliente repara isso. Vai por mim, porque eu já atendi pessoas que já chegaram de outro cliente falando: nossa, você atende a gente até de jaleco, porque design de sobrancelha às vezes não atende de jaleco, né? Olha como que um simples jaleco fez ela me ver. A outra menina que eu fui estava de shortinho, né? E havaiana. Não tem nada contra a havaiana, adoro, mas não para trabalhar, gente, entendeu? Então, assim, a professora acabou de falar que você não deve falar do outro profissional. Eu estou exemplificando para você, que é minha aluna, tá? Eu estou dando um curso. Então, assim, estou te dizendo que isso acontece, né? E esse tipo de comportamento o cliente não vai falar para você, mas ele vai falar para outra profissional, vai falar para outra pessoa. E se o outro profissional te conhece?
Olha que má impressão, né? Então, assim, vamos começar a prestar mais atenção nisso. A ética ela é um assunto, né, delicado, a gente lida com personalidades, e a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? O respeito em primeiro lugar com todos os seres humanos, todo mundo merece respeito. Esquece seu concorrente para lá, né? Continue estudando nos seus cursos, seja uma boa profissional e diferenciada pelo seu esforço e não porque você não tem ética, né? Não tem ética. Se comporta de uma forma em que você manipula a cabeça das pessoas. Não seja essa pessoa, que uma hora a casa cai, tá bom? Então, ética é um assunto importante. Você deve ler na sua apostila, que eu coloquei alguns trechos sobre ética lá também, tá? É de extrema importância. Essa aula aqui é uma aula mais, assim, de um bate-papo, para vocês verem o que eu penso sobre isso. Nada de falar de legislação para não tornar o assunto mais chato ainda. Mas é uma aula em que eu tento falar de uma forma em que eu abro a cabeça de vocês e toque de alguma forma, né? Para que vocês tenham mais postura, né? Logo eu que sou uma pessoa que tem tantas alunas formadas, se dessas 4.000, né? Mais de 4.000, graças a Deus que eu tenho, todas seguissem a forma que eu falo de ética, já começaria a mudar o mercado, né? Então eu peço a Deus que ouça aí as minhas orações e coloque isso na cabeça de vocês, não só com o aprendizado prático da coisa, né? Mas essas partes que as pessoas não se atentam muito e que vai provocando certos desconfortos na nossa profissão.